Naquela época, eu percebo o quanto eles tinham um olhar visionário. É um lugar muito especial e familiar dentro do coração da gente. Um local de encontro. Aquele momento que a gente sabe que a gente vai ter o reconhecimento do público. Foi um que veio logo junto dessa etapa, e então dá para se dizer que é o carro-chefe, porque é ele que tá até hoje, né? Então é um momento que essas pessoas, esses profissionais, vão colocar esse trabalho para ser visto, né? Vocês podem observar que ele está incrementado. Ele não vai morrer tão cedo, não. Vocês viram que a gente foi indicadas pro Festival de Guaíba no prêmio por criatividade pelo nosso curta do ano passado? Pois é, né? Não esperava isso. Parabéns, linda. Uau, Você merece. a gente é demais, né? Incrível. Tá, galera, mas por que a gente tá aqui mesmo? Pois é, não entendi por que a gente O Nando tá aqui, tipo... Tá, Nando, por que tu tá gravando a gente que eu não tô entendendo? Eu tô aqui porque a gente tem um assunto pra conversar e ele é importante. E aí se faz Eu vou morrer. justificativa da minha presença. Entendi. Ficamos na curiosidade. Né? Sinto que a Eu gente tenho foi ansiedade, indicada. Sora, aí vai chegar logo. Eu acho que sim, eu tô morrendo de Vocês viram curiosidade. Porque que a gente cargas foi d'água, indicada Soraíla chamou nós pro Palácio dos Festivais pra fazer uma aula. por criatividade pelo nosso conta, curta né? do ano passado? Ah, sim. Não acredito nela. Essa pra mim é tudo. Parabéns, linda. Uau, Você merece. a gente é demais, né? Incrível. Hello, galera. Então, meninas, Oi, vocês fazem ideia do porquê que a gente tá aqui hoje? Tava discutindo sobre isso, mas... Estamos bastante curiosos. Bom, a Prof. Iva tem uma notícia, né, Iva? Tava bem curioso. Tô morrendo de curiosidade, né? Adoro. Adoro. Duas notícias. Uma é uma é super, hiper, mega legal. Show de bola, vocês vão amar, vão videar. A outra é mais ou menos. O que vocês querem ver primeiro? Na realidade, a outra não é tão ruim assim. Só que vai ser um pouquinho mais difícil a gente executar. Mas vocês vão dar conta, vocês vão dar conta. Então, gente, nós tivemos uma reunião semana passada com o diretor de eventos da Gramado Tour. E fomos convidadas para produzir um documentário sobre os 50 anos do Festival de Cinema. Olha, me senti importante aqui. Pois bem, vocês agora entenderam o motivo pelo qual a nossa aula é aqui, no Palácio dos Festivais, no palco. A gente tá grande. Então, eu achei que o momento era propício para a gente vir até aqui, no Palácio dos Festivais, o local onde acontece há 50 anos, né, a exibição dos filmes do Festival de Cinema de Gramado, um evento tão importante, né, para a nossa cidade, e que nós, Educadvídeo, há 10 anos fizemos parte. É um desafio? É. Mas nós vamos dar conta, eu confio em vocês. Tá, mas e qual é a notícia? Não tão boa. Não é tão assim, tão ruim, né? Nós estamos em setembro, né? No meio de uma pandemia. Até então com aulas online, agora que a gente está voltando aos pouquinhos, poder se reunir de vez em quando. Glória a Deus. E o Festival de Cinema acontece quando mesmo? Agosto. Em agosto de 2022. Você entendeu? Quanto tempo a gente tem para produzir? Então, a gente tá aí, ó. Mais ou menos. Tempo ruim. Eu vou mandar. A gente tem em torno aí de uns 8 meses para produção. Quê? Oi? Esse é o comentário. É impossível. Para vocês nada é impossível, meus amores. Mas Impossível, mas a gente consegue. Mas não é tão fácil assim a gente conseguir entrevistas, né? Não, a gente vai conseguir sim. Pessoal bem parceiro, a gente vai ter ajuda. A gente vai ter ajuda. Pode decepcionar. A produção ali da Gramado Tour é super parceira, né? Então vão estar em contato com a gente o tempo todo, nos dando suporte. Tem a produtora, o Nando, a Paula, que vão estar aí com a gente. Então, bora lá, galera. Fechou? Bora. Então, sucesso pra nós, né?
Gramado, ele começou durante a Festa das Hortênsias, né? Antes do festival, nós tínhamos a primeira mostra de cinema, que foi em 1969, e depois a segunda mostra de cinema em 1971. Ambas aconteceram aqui no espaço do Cine Embaixador, que hoje, né, falamos Palácio dos Festivais. Tinha um cinegrafista em Porto Alegre que queria passar umas amostras aqui para ver como é que ficava. E ele trouxe as duas mostras, mas acontece que a ditadura entrou em vigor. Então tudo ficou parado, não se falava mais nada. Mas o Horst Wolk, que era um industrialista, ele tinha uma fábrica de calçados aqui, Ortopé, ele era uma pessoa muito inteligente e os militares tinham que organizar alguém para comandar essa cidade. E ele pensou, eu vou fazer esse festival, mesmo que seja proibido. Mas um general que estava sempre perturbando, que não queria que fizesse nada desse tipo de coisa, ele foi transferido, saiu e entrou outro. E o outro era uma abertura. Então eles conseguiram, através desse outro general, a abertura toda para fazer o festival. E o Horst é que conseguiu fazer esse trabalho todo. Horst Wolk. E Gramado, com o seu cenário cinematográfico, né, um caminho cinematográfico, trouxe, né, essa possibilidade de um festival de cinema. Porque até então, nós pensávamos, não era um turismo, na verdade, era os veranistas vindo a Gramado, porque as pessoas vinham passar o verão em Gramado, tanto que a Festa das Hortênsias acontecia no mês de janeiro, que foi quando iniciamos, né, o Festival de Cinema de Gramado, no mês de janeiro, e depois, ao longo dos anos, o festival, então, ele foi se adaptando a outros meses e hoje, né, mantemos ele sempre no mês de agosto. A criadora do Kikito foi a dona Elizabeth Rosenfeld. Ela cedeu gratuitamente a imagem da criação dela para ser o símbolo do festival e o troféu oficial do festival. Ela ajudou muito Gramado no setor turístico, pelas coisas bonitas que ela vendia, né, que era uma propaganda da cidade. Depois ela tinha, assim, como se diz, na escolinha, tinha uma pessoa sempre mal-humorada, parecia sempre doente quando chegava, então aquele ar dela, assim, transmitia aos outros alunos. E ela pensou em fazer algo que tire esse mal-estar, essa coisa ruim. E ela criou esse bonequinho Kikito. Ele tem dois lados no rosto, né? O sol alegre. Ela disse, isso vai ser o Deus do bom humor. E, de fato, ele irradiava o humor dentro do ambiente. E quando surgiu o festival, precisava um troféu. No primeiro ano de Festival de Cinema, a gente percebeu esse movimento, né, através do secretário de Turismo, Romeu Dutra. Então, o Romeu Dutra foi visitar, né, o presidente do Instituto de Cinema na época em Brasília, levou o Kikito como lembrança de Gramado e o presidente falou, o Kikito vai ser o troféu do festival. E já tinha sido decidido que seria a Hortênsia de Ouro, né, o troféu do festival. Mas eles falaram, o Kikito lembra o Oscar, então vamos colocar o Kikito como prêmio principal. E quem fazia o Kikito era um aluno dela, o Xixo. Ele fazia os Kikitos e chegou a fazer 15 festivais dos Kikitos. Depois eles mudaram para dourado, eles eram de madeira, foi criado Kikito dourado. Anos depois é que a gente mudou e foi durante a minha gestão que eu mudei para metal. Aí houve até uma polêmica, porque na época tinham alguns artesãos em Gramado que faziam os Kikitos. Eu falei, gente, mas isso é um absurdo. Você sai do festival, você não concorre a nada e vai ali na lojinha e compra um Kikito. Os filmes, era tudo muito diferente da década de 70. Então, os filmes eram selecionados nos cinemas de calçada de Porto Alegre,
né, depois das sessões de cinema. Então, os críticos de cinema da época, né, os jornalistas que organizavam esse festival, eles se reuniam na madrugada para às 8 horas da manhã estarem novamente ao seu trabalho. Então, era um trabalho voluntário de muitas pessoas, né, querendo que esse festival acontecesse. O meu avô, que foi prefeito de Gramado entre 63 e 69, quando ele saiu da prefeitura, ele sempre foi uma pessoa de uma visão muito determinada, porque ele imaginou que Gramado um dia poderia se tornar uma cidade turística. Então, nessa época, o meu avô estava procurando algo a fazer para que essa ideia dele se expandisse e que é Gramado que é hoje, né? Então surgiu a ideia de construir um pequeno hotel, um albergue, primeiramente, com 26 apartamentos. Gramado, na época, só tinha 2 hotéis, tá? Hotéis pequenos, mas o hotel no centro, perto do quintão que chama hoje Palácio dos Festivais, era o único que tinha. Foi o único construído. E aí acabou automaticamente agregando, né? Pela proximidade, por ser o novo em 1972, foi inaugurado no dia 11 de dezembro de 72, e aí que no 1973, em janeiro, porque era ainda no verão, né, começou o festival de cinema de Gramado. E era inevitável que tudo acontecesse aqui dentro. Eu era uma menina que brincava aqui na praça, morava atrás do cinema. O cinema também fez parte um tempo da minha família. O terreno era da minha família, uma parte, né, do meu avô e do meu pai. Então eu tinha uma relação era como se fosse a minha terra, né, como se fosse meu terreno, como se fosse meu parque, meu quintal. Então, gente, na semana que vem, na segunda-feira, a gente tem as partes que a gente vai gravar, tá? Oi, Sora. Oi. Vem cá um pouquinho. A gente precisa falar sobre documentário, Sora. Sim. Tu me dá só 5 minutinhos pra eu encerrar aqui com eles. Beleza. Tá acabando a aula, daí eu já vou lá, tá? Então já tá tudo pronto. Então vamos lá, né? E aí, gente? E aí, meninas? Como é que foi a aula hoje? Cansei. Hoje eu cansei. Tu tá preocupada, Julia? Então, prof, a gente pediu pra fazer essa reunião rapidinho, porque a gente estava vendo o cronograma das entrevistas e, fora a equipe técnica, não tem mais ninguém para acompanhar as entrevistas. Ah, sim. Eu já participei de algumas entrevistas que eu tava sozinha e realmente falta um rosto a mais ali. Tipo, não só pra ajudar a gente a montar e desmontar as coisas, mas também pra passar uma confiança maior pra pessoa que está sendo entrevistada, pra não ficar só o entrevistado, a equipe técnica e o entrevistador. Então, eu acho que a gente precisa ter mais alguém ali, sabe? Me alcança a minha agenda, Julia, por favor. Eu quero dar uma olhadinha no cronograma. Bom, o que a gente pode fazer é tentar mandar uma mensagem no grupo, chamar as gurias ali e ver quem é que pode participar, né? É uma ideia. Eu vou ligar pro Nando pra ver o que ele fala. Aí, enquanto isso, vocês podem ir vendo as outras coisas. Tá bem. Eu vou dar uma olhadinha no cronograma pra ver as datas exatas das entrevistas e aí a gente vê quem a gente A partir do momento em que o festival se consolidou, eu tinha sido eleito vereador em Gramado, o nosso partido ganhou as eleições, então o grupo, o prefeito, o vice-prefeito, o grupo do partido me convidou para assumir a Secretaria de Turismo, que na época fazia também toda a parte cultural. Nós mudamos então apenas alguns elementos da comissão executiva. Aí com isso nós trouxemos também críticos de fora, do Rio, São Paulo, enfim, do Paraná, de outros estados, e ampliamos também a participação das entidades locais. O festival consolidou
uma mídia espontânea, porque vinham para cá jornalistas num período em que só se falava em Gramado na época do festival. E se formos ver hoje, o único evento que perdura, que está aí, é o Festival de Gramado. Eu chamaria assim, Gramado extrapolou suas fronteiras, pelo menos na área cultural. Aí Gramado passou a ser vista por pessoas de altíssimo poder de distribuição como sendo um atrativo. Com relação ao cinema, um atrativo para os cineastas. E com relação à cidade, um atrativo para os turistas. Então, com isso, nós tivemos dois benefícios. Primeiro, estender Gramado e o seu festival além das fronteiras. E o segundo é fazer com que a cidade também colhesse os frutos dessa internacionalização na área do turismo ordinário. E isso nós conseguimos. Ele foi lá no início o grande responsável por transformar Gramado num município conhecido a nível nacional e internacional, né? E até hoje, em termos de espaço na mídia, principalmente nacional, ele é muito, muito grande. É um evento que ele, enquanto está acontecendo aqui, o país todo tem informações e fala sobre Gramado, né? O turismo aflorou mais forte ainda, além da festa das hortênsias, porque fazia-se a festa das hortênsias na mesma ocasião dos festivais. Até que ficou, a festa das hortênsias ficou algo muito inferior, muito sem graça, né? Porque o festival aflorou. E quando terminaram o festival das hortênsias, e ficou só o festival do cinema. Então, Gramado, o que faz? Gramado surfa na onda do Festival de Cinema para se exibir. Né? Gramado se transforma numa película. E isso faz com que Gramado seja mais divulgado e melhor divulgado. Então, tem dois vetores aí de desenvolvimento que eu considero importantes. O primeiro é o festival em si, né? A profissionalização, a qualidade, que é o que eu sempre prezei. E o segundo é o fato do município embarcar nesse evento, que tem uma repercussão bárbara. Para quê? Para se mostrar para o Brasil, para se mostrar para o mundo e trazer mais e mais turistas, mais e mais visitantes. Foi um evento que fez muito sucesso, que deu uma grande mídia para a cidade de Gramado, uma mídia espontânea, que até hoje o festival traz isso. Tinha um grupo que achava que nós tínhamos que fazer com cinema italiano e francês. E um outro grupo achava, olha, com todo respeito, porque latinos, com todo respeito à Itália e França, são festivais que estão muito acima. Veneza é o mais antigo e Cannes é o mais charmoso. Então, nós optamos por fazer latino-americano, todo o âmbito, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Venezuela, Cuba, México e incluímos aí sim Espanha e Portugal. Por quê? A gente até falava em tom de brincadeira, o remédio para o cinema brasileiro é a mesma indicação para o cinema argentino, mexicano, colombiano. Talvez a posologia que muda um pouquinho, né? Dá uma dose um pouquinho maior para um para outro. Mas enfim, e com isso nós conseguimos essa união, né? Oi, Tici. Oi, Nando, tudo certo? Oi, tudo e tu? Como é que tá? E aí? Me conte aí, como é que tá o nosso documentário? Então, a gente tá com 3 cenas pra gravar agora pra semana que vem, com 3 entrevistas. Isso. E fora eu e a Júlia, a gente não tem mais ninguém pra acompanhar. Como assim? Alô? Como
Então, a gente até já conversou com a Alessi, mas a Alessi fica inviável por conta dos horários do trabalho. E agora as meninas estão tentando ver no grupo. Daí eu decidi te ligar pra ver o que tu achava. Meu Deus, quando que é a nossa gravação mesmo? É quarta, né? Isso, a gente tem quarta-feira de tarde, a gente tem uma e quinta-feira de manhã tem outra, lá no museu. Misericórdia. A gente tem que conversar com uma das... Alguém tem que ter mais pessoas com nós, na verdade, né? Sim. Porque só tu e a Júlia a gente fica um pouco desfalcado ali no time. E teria que verificar com alguém que pudesse ajudar a gente, de repente a Bianca. A gente ainda não falou com ela, posso ver? Vamos verificar com ela. Então, tem a Bianca, tem a Tatá também. Mas de repente tenta a Bianca, que eu acho que a Bianca é um pouco mais flexível, né? Beleza, eu vou tentar ligar pra Bianca então agora, ver o que ela me fala. Aí eu te retorno. Tá bom, então, me avisa o quanto antes pra gente poder resolver, porque já é quarta-feira agora, né? Hoje é segunda. Aí a gente tem pouco tempo. Beleza. Muito obrigada, Nando. Tchau. Tchau. Não consegui falar com a Bianca, Tici? Não. Vamos lá dentro pra ver coisa Beleza. De acreditarem nesse festival, eles investiram, né? E o seu host, junto com a Ortopé na época, ele patrocinou o segundo ano, o terceiro ano de festival de cinema para que acontecesse, porque em 1974 não queriam que acontecesse o festival de cinema. A cidade não queria, em função do que tinha acontecido em 1973. Da questão de vir, imagina, cidade de Gramado, uma cidade pequena, conservadora, vieram artistas, né, com outras ideias, com uma vida boêmia, né, de São Paulo, Rio de Janeiro. Então aquilo foi, de certa forma, assustou um pouco a comunidade. Era uma vilazinha, gente. Quando começou a Festa das Hortênsias. É uma vila, uma pequena vila com 4.000 habitantes. Aí vocês veem a Festa das Hortênsias e o Festival de Cinema, o que fez, sabe? Gramado, como se diz, aflorou. Os hotéis, começaram a surgir hotéis, que os hotéis antigos foram demolidos. Tanto que o primeiro festival foi difícil para alojar os artistas, porque tinha só o Serra Azul e mais um outro. E depois dos festivais, Gramado, sabe, implodiu. Que a gente via na TV, né, pessoas que a gente estava acostumada a ver na televisão, e Gramado, que era uma vila praticamente, né, uma cidadezinha do interior, e a gente recebendo tudo aquilo. E eu criança, menina, imagina, seguia eles em tudo que é lugar, né. O primeiro festival foi um escândalo. Eu não estava aqui, mas pelo que eu soube, pelo que eu fiz pesquisa, foi um pouco difícil um programa desse. É o seguinte, em Cannes tinha festivais de cinema, né? Que faziam escândalos para chamar atenção, aquela coisa toda, né? Porque a imprensa gosta de escândalo. Então, houve aqui uma mexicana que fez um filme e ela posou nua. Eu tenho a foto com a cavalo, em cima de um cavalo. Ali no Parque Quinória ela fez isso, mas teve um desfilezinho na rua também. O padre queria morrer.
As Carolas se esconderam dentro de casa, não queriam nem aparecer mais, de tanta vergonha. Foi uma polêmica na cidade, né? Uma atriz linda, maravilhosa, num cavalo, né? Ela ia fazer uma sessão de fotos e ela estava nua, né? Em cima do cavalo. E realmente, a gente sabe que o ator, ele não tem pudor, né? Em mostrar seu corpo. E porque o corpo faz parte do seu trabalho, né? Mas era um artístico, né? Só que elas não entendiam isso, mas a imprensa precisava desse escândalo para fazer o festival criar raízes, ainda mais numa situação de ditadura, essas coisas muito tensa, muito ruim. Aconteceram alguns fatos durante o primeiro festival de cinema que chamaram a atenção do público, com algumas manchetes mais chamativas, o que fez com que o prefeito, que assumiu depois do Horst, entendesse que poderia haver alguma dificuldade com a igreja, ou com alguns representantes da igreja, se a prefeitura mantivesse a realização do Festival de Cinema de Gramado. E depois o povo de Gramado começou a pesquisar isso, aquilo, aquele outro e tal, tem gente mais importante, e todos disseram que isso tinha que ser assim, pensa, né? Que eles tinham que ter paciência, tem que ter... E pouco a pouco eles foram se acostumando com essas coisas escandalosas, com essas coisas, né? E até então, hoje, pode vir qualquer escândalo aí que ninguém liga mais, ninguém dá bola para isso. Olha, o Ror, meu marido, ele foi o prefeito, né, de Gramado quando da criação do Festival de Cinema. A empresa dele, a Ortopé, por muitos anos foi patrocinadora e a maior financiadora do evento. Teve uma outra passagem também interessante na década de 80, quando as pessoas do audiovisual entendiam que Gramado era uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e que estava ficando pequena demais para a realização do Festival de Cinema e que o nosso cine embaixador não atendia mais uma demanda do festival. Também foi o Horst, o presidente da comissão, que fez toda a reforma e a ampliação, o que ocasionou, não é, a manutenção do Festival de Cinema de Gramado. Nós não vamos entregar o Festival de Cinema de Gramado para ninguém, em nenhum momento, não tem condições. Então eu acho que o Horst, ele me transmitiu muito isso, né? Essa resistência, essa vontade, esse desejo que o festival, ele que nasceu em Gramado, permanecesse em Gramado, valorizando a cidade e também valorizando o cinema nacional, principalmente o cinema nacional. O festival, ele incentivou muito a indústria hoteleira, né? Surgiram muitos hotéis lá no início em função do festival. A gastronomia se desenvolveu também porque foi sentida a necessidade de mais locais para hospedagem, né, dos convidados do Festival de Cinema, mais locais para refeições. Então, aos poucos, algumas pousadas foram se transformando em hotel e alguns hotéis tinham 20, 30 apartamentos, foram ampliando de uma edição para outra do festival. É uma marca registrada da cidade, né? Então, para a sociedade como um todo, a gente pensa no lado não só no lado do glamour da cidade, da projeção da cidade, que graças a Deus Gramado é uma cidade que tem projeção no mundo inteiro, né? Mas hoje é aquela coisa, hoje nós estamos falando mais do que era antigamente, menos antigamente, mais agora a questão comercial, a questão da gastronomia, a questão da hotelaria, aquele todo engajado. Eu acho que a sociedade de Gramado como um todo ganha muito, ganha demais com isso. Não tem hipótese alguma que alguém possa se sentir prejudicado. Quer dizer, uma coisa, tudo tem ônus e bônus e a gente tem que olhar para o lado bom, entendeu? O lado bom é que a casa está cheia, a gastronomia está... O município está arrecadando receita, todo mundo está trabalhando, todo mundo está engajado, todo mundo está empregado, e acho que isso é o grande foco, a importância para a comunidade de um evento do tamanho da grandiosidade desse. Aprendi muito sobre cultura, aprendi muito sobre arte, porque o cinema, ele engloba todas as artes, né?
Eu fui aprendendo a entender o que é a linguagem cinematográfica, o que está por trás do cinema, participando também dos debates, né? Numa época era muito forte os debates do Festival de Cinema. Graças ao Festival de Cinema que Gramado começou a mostrar o chocolate caseiro. Então, numa das primeiras edições, quando foi criado a primeira loja do chocolate da Praver, em função do Festival de Cinema, saiu uma reportagem no Fantástico. Aquela reportagem fez com que Gramado subisse um degrau, vamos dizer assim, em termos de atrativo, a partir dali, aos poucos, sendo conhecida como uma cidade do chocolate e agora, 3 anos atrás, se transformou na capital nacional do chocolate artesanal. O Serra Azul é uma empresa nata de Gramado, filhos de Gramado, como eu falei, netos de prefeito de Gramado, entendeu? Então a gente tem uma responsabilidade social muito grande com o município, com tudo, em todos os aspectos. O Serra Azul sempre foi apoiador, sempre foi colaborador de tudo que estava ao seu alcance em decorrência não só do Festival de Cinema, mas todos os eventos de Gramado. Eventos enfim, festividades que o Gramado executa e executou nesses anos todos. Tá, pessoal, a gente tem que ver o que dá pra gente dar uma agilizada aí pra concluir esse documentário logo de uma vez, porque tá enrolado, né? Então, a gente acho que tá com umas 5 entrevistas da galera que é online, que estão atrasadas porque eles não respondem. É a galera que a gente já previu que ia dar problema, porque, né, é difícil. Então, tenho algumas novidades. Recebi agora uma lista da Gramado Tour, tá? Uma lista atualizada com novos nomes. E isso significa que a gente vai ter que ir atrás dessas pessoas, né? Para fazer novas entrevistas. Mas o cronograma tá ficando apertado, a gente vai ter que filtrar alguns nomes, senão a gente não vai dar conta. E a gente até já estava comentando aqui entre nós que a gente não está conseguindo agendar com os nomes que nós já temos. Sim. E daí ter que incluir outros e toda essa questão, né, de agendamento tá complicado. Faz a gente perder um tempo que a gente não tem, agosto já tá aí. Então a gente ainda precisa correr atrás de entrevistas. E aí, Bi? Eu liguei pro agente do Marco Nanini, inclusive para o próprio, e adivinha? Nada. Ninguém atendeu. Tá legal. E o que a gente vai fazer? Porque tá ficando apertado. Sim, tá ficando complicado. Bom, a gente faz assim. A Ivy e a Thaís não estão aqui com a gente, né? Então a gente chama elas, a gente conversa, né? Explica a situação e marcamos uma reunião com todo mundo. Daí a gente consegue alinhar bem certinho, né, os nossos próximos passos, né? O nosso novo cronograma. E tentar alguma coisa para agilizar isso aí e a gente sair dessa. Né? Parece que estagnou. Alguém falta aqui? Sim. Como é que estão as edições? Temos um problema gigante. Por quê? As entrevistas da Maria Helena, os arquivos corromperam. Eles corromperam. Peraí. Só um pouquinho. Eu tava aqui gravando nosso diálogo e tudo mais, mas eu não tava sabendo desse detalhe aí. Corromperam. Me explica essa situação aí, já. Corromperam. Perdemos tudo. Não tem mais nada. Tá, eu entendo quando o arquivo corrompe e é difícil de... Enfim, né? Difícil, não tem como. Recuperar. Então a gente, galera, vai ter que gravar tudo de novo. Certo. Desculpa, vou até parar aqui. A primeira dificuldade foi a má vontade do governo federal em relação à estrutura que existia. Eu não estou aqui para defender a estrutura, mas havia uma estrutura e ela foi interrompida abruptamente. Eu acho que isso não poderia ter sido feito. Se a política era adversa da que existia, então eles que fizessem um período de transição para que as coisas não sofressem esse baque. O festival ele passou por várias crises. Primeiro que ele iniciou no período já de ditadura. Então existia censura, né? Existia aquele controle por parte do governo federal, principalmente,
em termos de pessoas que circulavam durante o festival, do que era exibido, os filmes que eram proibidos, o que era até discursos que eventualmente eram feitos durante os eventos do festival. Então, o grande mérito do festival é ele ter passado por essas crises, então começando por esse período então da ditadura, depois crise financeira, plano cruzado, plano Collor. Em 78, todos os comerciais que a gente fazia tinha que passar pela censura. Você tinha que exibir o comercial antes, era terrível, né? E em 84 já tinha abertura, né? Já tinha a perspectiva de acabar, quase teve diretas, né, naquela ocasião. Não teve problemas de censura. Quando eu comecei, por sorte, já estava... O ano seguinte até morreu o Tancredo durante o Festival de Gramado. Foi um trauma aquilo lá, o cara foi o primeiro presidente civil e o cara morre antes de ser empossado. E foi durante o Festival de Gramado, foi bem dramática a coisa. Nós somos surpreendidos pelo governo Collor com a extinção da Embrafilme. Isso fez com que a produção nacional, que era dependente da Embrafilme, que é uma estatal, caísse quase a zero. Caindo a zero, não havia produção. Não havendo produção, qual era o sentido do festival? Então eu consegui, junto à Embaixada de Cuba, um contato, e eles me convidaram para ir para Cuba, quero deixar bem claro, foi gratuitamente, o município não teve despesa qualquer. E lá eu tentei, junto à comissão dos presidentes de festivais latino-americanos, introduzir Gramado no circuito. Claro que foi difícil. Por quê? Porque era cerca de 30 pessoas e aí havia quase que coincidência de datas. Aí houve algumas resistências, mas a gente venceu no momento que eu disse, olha, eu agradeço a oportunidade de estar reunido com vocês, mas eu quero dizer que Gramado vai realizar o seu festival. Concordando ou não, esta comissão, esta assembleia, né, Gramado vai realizar seu festival. E aí teve a criatividade, vamos dizer assim, de passar a ser um evento latino-americano, né, trazendo filmes de outros países, então manteve o festival, mesmo com poucos filmes, mas brasileiros, conseguiu se manter o festival. E realizou, graças a Deus, com muito sucesso, embora lamentando a ausência de produção nacional. Teve um filme só que concorreu e graças a uma ajuda nossa, no sentido de ultimar, né, a película para que ela tivesse condições de ser exibida durante o evento. No 20º festival, nós aproveitamos essa presença de gente de fora e fizemos ali um movimento político muito forte, tá? Que culminou com uma passeata, saindo do Hotel Serra Azul, indo até o Palácio dos Festivais, fora Collor. E isso aconteceu, isso foi em agosto de 92, e logo 2 meses, 3 meses depois, houve um impeachment e a saída de um presidente que realmente não gostava do cinema e tinha acabado formalmente com as entidades que promoviam o cinema brasileiro. Na sequência, o novo presidente retomou, ele não recriou o Ministério da Cultura, mas ele fez a Secretaria do Audiovisual, tá, no âmbito da Secretaria Nacional de Cultura. E com isso a gente pôde ter uma entidade específica, né, para a produção do audiovisual. Com o advento do ministro Rouanet, as coisas foram melhor compreendidas. Ele é um gentleman, é um fidalgo, é uma pessoa fantástica, e ele começou a ver a cultura, né, com um olhar próprio, né, diferenciado da estrutura do governo federal, e isso fez com que a retomada começasse a reiniciar no sentido de haver produção nacional. Tudo que nós tivemos da área econômica financeira, área social, área política, o festival conseguiu, né, se manter, e principalmente, eu acho que o principal de tudo, né, é que nós estamos numa cidade no extremo sul do Brasil, praticamente,
né, com 30 e poucos mil habitantes hoje, mas quando começou o festival não tinha 20 mil habitantes, e consegui fazer um evento, né, do tamanho e do respeito que tem em todo o Brasil, né, que é o Festival de Cinema. O cinema tem o cinema independente, né, no Brasil, já tinha filmes, tipo daquele filme Pra Frente Brasil, por exemplo, foi exibido em Gramado, que ganhou até lá. São filmes muito importantes. O cinema é uma força, né, que abre a visão das pessoas, né? Eu mesmo, né, digamos, a partir de conhecer Glauber Rocha, a partir de conhecer os cineastas brasileiros, o cinema novo, o cinema marginal, né, minha cabeça deu um upgrade, né? Então a importância é vital, assim, para a gente não cair numa ditadura de novo, né? A pandemia acelerou alguns processos que já estavam num planejamento de curto espaço de tempo do festival, de curto a médio espaço de tempo. Como todo mundo sabe, o festival ele tem um título que muito nos orgulha, de ser realizado agora então por 50 edições de forma ininterrupta. Quando da pandemia surgiu aquela interrogação, será que vai ser a primeira vez que o festival vai deixar de ser realizado? E logo no início, março, abril, quando nós começamos a pensar de que forma que nós poderíamos realizar o evento, os outros festivais ainda não tinham um modelo desenhado do que aconteceria. E Gramado, até mesmo por ser realizado de forma pública, um evento público, tinha que dar start a este planejamento. Então a equipe do festival se reuniu e buscou alternativas. E as alternativas foram muito bem sucedidas, nós criamos um novo formato, inovamos, tanto é que é um modelo que foi copiado logo na sequência, não somente por festivais nacionais, mas também por festivais internacionais, e deu muito certo. Criamos um festival online e televisivo, conseguimos levar o nome de Gramado, o nome do festival, a lugares e a pessoas que jamais teriam a oportunidade de estar em Gramado. Então nós inovamos mais uma vez e criamos aí um modelo de sucesso que foi replicado em diversos locais logo após a realização. Eu acho que demorou muito, né, para Gramado transformar, né, o seu maior evento num trabalho voltado à área cultural pro munícipe, né? Então, no passado chegou a se pensar em fazer a cidade do cinema, seria um espaço grandioso, onde seriam feitas produções cinematográficas, escola voltada à tecnologia, enfim, na área de cinema, mas felizmente, né, apesar de a gente não conseguir fazer esses projetos grandiosos, né, o Educavídeo ele foi muito importante, ele já criou profissionais, vamos dizer assim, com foco em atividades ligadas ao cinema. O festival, ele conseguiu, naquela época, Gramado recém tinha começado o turismo, ele conseguiu incrementar o turismo, né? Ficou mais forte. Né? Então eu creio que isso foi uma coisa muito boa, ajudou muito Gramado, na sua popularidade, né? No seu título de cidade modelo do Brasil, capital do turismo do Rio Grande do Sul, essa coisa toda. Educavídeo é o maior barato. Eu sou fã do Educavídeo, desde a sua criação. Quem conhece a minha vida pública sabe o quanto eu admiro o trabalho de vocês e a formação que vocês estão adquirindo, porque a gente precisa fazer com que Gramado seja um polo também produtivo de películas, né, de cinema, etc. Qualquer visual, arte, enfim. Eu vejo o Festival de Cinema de braços mais dados com a comunidade. Tá? Porque eu vejo que agora, há algum tempo, justamente pelo Educavídeo, né, eu vejo o Festival de Cinema a comunidade mais presente,
Eu espero que o festival se mantenha profissional, né? A gente não pode evitar esse glamour que existe no entorno do festival, mas eu acho bacana que ele continue firme, reto, decidido no seu propósito de desenvolver essa arte maravilhosa que é o cinema, né? Da qual eu sou fã incondicional, e que ele possa, junto com isso, levar Gramado para o Brasil e para o mundo. Pois é, eu acredito que a característica desse festival de Gramado está virando cada vez mais uma espécie de perucagem. O festival, por exemplo, eu estive lá em Cannes, né, é um pouco mais menos comercial, digamos. A tendência de Gramado é ser um festival mais comercial, assim como é o Oscar, né? E o Festival de Brasília, por exemplo, tem uma característica mais de cultura, mais cultural, menos comercial, mais cultural. Então, eu acho que a tendência é o festival ser cada vez mais turístico, né? Isso é bom, porque rende. Por outro lado, é evidente que não ter o aspecto cultural mais, assim como era antigamente, né? Como tinha filmes políticos, né? Agora não tem mais essa característica. O pessoal da curadoria se esforça, né? Mas o público cada vez mais não gosta de filme. Lá o público da cidade não gosta de filme cultural, gosta de entretenimento. Eu acho que a tendência é o filme virar um festival de filme de entretenimento mais comercial. O festival é um local de encontro. Lógico que é uma competição, mas também é um ponto de encontro do segmento audiovisual. É um momento muito aguardado pelas pessoas ao longo do ano, mas mais do que isso eu vejo o festival como um palco democrático de diversos assuntos, não só de cinema. Satisfação da gente, satisfação de nós, falando agora como empresa, de poder estar engajado nesse como eu disse, esse ano nós não somos hotel oficial, mas com certeza a grande parte vem para cá, entendeu? Até pela proximidade do Palácio dos Festivais, pela escolha e principalmente pela tradição que nós temos, né? Com o início do festival. Então, assim, é um orgulho. Eu vou dizer que nesse ano, novamente, que ele nasça, né? Nos 50 anos que ele fique novamente pequeno, para crescer e ficar cada vez maior. É isso que eu dizer. Então, esse olhar especial do festival, para nós que somos conterrâneos, é um lugar muito especial e familiar dentro do coração da gente. Então, eu acho que o Festival de Gramado é uma bênção ele estar vivo, em primeiro lugar, 50 anos, a gente tem que comemorar muito esse ano e agradecer a todos que apoiam, que participam e que mantêm vivo esse lugar tão especial, precioso, que é o Festival de Gramado. Para mim, o Festival de Cinema é a radiografia da cultura no momento da exibição das películas. Para mim foi tão importante ganhar um Kikito assim, para aquele garoto que era um menino, lá num bairro periférico, achar que não era possível ele estar lá e depois ganhar 2 Kikitos. Para mim foi tão importante, para mim e para muitos outros meninos por eles que possam vir, para poder mostrar que é possível sonhar, né? É possível o sonho. É isso, então eu vejo o Festival de Cinema cada vez mais forte, mais unido e muito mais criativo e diverso nesse sentido, né? Porque é importante para que outras pessoas possam se ver e dizer é possível para mim. É uma contradição, né, para mim, porque era uma exuberância, é um mundo estranho. Eu tenho um profundo respeito por tudo que atravessa o tempo. E eu acho que atravessar 50 anos, reverenciando, promovendo, debatendo, envolvendo o público, é isso que o Festival de Gramado tem feito ao longo de todos esses anos. Isso é muito louvável. O
Hoje em dia a gente vê tantas iniciativas que se esgotam rapidamente e a gente que sabe da dificuldade que é organizar, manter, convidar, exibir, depois desproduzir um festival dessa magnitude, é muito ousado. É um trabalho profundo, por isso que eu acho que todos os envolvidos, os organizadores, estão de parabéns, porque virou um momento muito especial dentro da agenda do cinema brasileiro, ter o Festival de Gramado marcando ali aquele momento que a gente sabe que a gente vai ter o reconhecimento do público, porque o público está muito envolvido e gosta do Festival de Gramado. Porque além da cidade ser maravilhosa, a gente sabe que o cinema tem esse momento marcante quando o filme se encontra com o seu público em Gramado. E eu acho que nesse 50º festival, eu espero que a gente possa ter contribuído como curadora, como atriz, que já recebeu 3 quiquitos, dizer que ganhar um quiquito, ganhar uma honraria como o Prêmio Oscarito, que eu já tive essa honra também, é você ter um reconhecimento público do seu trabalho, você ter um reconhecimento dos seus colegas também. E eu desejo que esse ano seja um ano especial, onde a gente possa celebrar a vida e o cinema brasileiro. Viva o Festival de Gramado! Paixão, entrega. Eu fico embargado, foram os melhores anos da minha vida que eu pude dar a um evento dessa expressão. Meninas, e aí, mais tranquilas agora? Pessoal, a gente queria conversar com vocês um pouquinho, dar os parabéns para vocês, que vocês fizeram um trabalho maravilhoso, a correria que vocês enfrentaram, né? O trabalho ficou maravilhoso, mesmo com todas essas coisas que a gente teve que passar agora nesse período aí de pandemia. Parabéns para vocês, de verdade. Professora, mas será que ficou bom mesmo? Ficou muito bom. Eu acho que a gente vai dar uma olhadinha, né? Vamos. Será? Sim, vamos.